Olá! Começa agora mais um episódio da 7ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou a jornalista Elisa Weck, da CNN Brasil, e entrevistei, durante o Fórum Esfera 2024, a diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Marketing da Tecnobank, Renata Aerani, com experiência na articulação entre o setor privado e o poder público. Outro mecanismo para potencialmente diminuir a taxa de juros é você ter uma garantia com qualidade, ou seja, desburocratizando o processo de recuperação de uma garantia, você potencialmente também amplia a quantidade de players que estão no mercado dispostos a correr o risco de oferecer o crédito. Ela é responsável pelo monitoramento do ambiente regulatório que envolve os processos digitais. Deixa eu começar te perguntando sobre custo de crédito. Com certeza. No seu olhar, Renata, por que é tão custoso? Por que o custo do crédito no Brasil é tão caro? Por causa do risco, que é alto. A gente não é tão confiável, é isso? O índice de inadimplência é muito alto. Então, quando você tem uma garantia oferecida num processo de crédito, ele tende a diminuir. Então, por exemplo, você compra um imóvel. O imóvel é uma boa garantia. A taxa de juros de um financiamento imobiliário é mais baixa do que um crédito que você toma de forma livre, sem nenhuma garantia oferecida, né? Um crédito consignado, ele tem uma taxa de juro mais baixa porque tem ali a garantia do salário, também fazendo a redução do risco. Então, quanto menor o risco, potencialmente menor a taxa de juros na oferta do crédito. E como que a gente conseguiria diminuir esse custo desse crédito? Por exemplo, se o número de inadimplência é grande, o que a gente deveria melhorar? A nossa checagem na capacidade desse cliente conseguir pagar pelo crédito? Você tem alguns mecanismos que podem auxiliar esse processo. Então, um deles é você oferecer garantias na hora de tomar um financiamento. Outro mecanismo para potencialmente diminuir a taxa de juros é você ter uma garantia com qualidade, ou seja, desburocratizando o processo de recuperação de uma garantia, você potencialmente também amplia a quantidade de players que estão no mercado dispostos a correr o risco de oferecer o crédito. Certo, ou seja, para conseguir facilitar esse correr risco, né, que é uma análise bastante burocrática e de um trabalho muito empenhado na hora de você correr o risco para oferecer esse crédito, porque você entra no campo do jogo de não tenho tanta certeza, né, Renata, se vou receber de volta esse pagamento. Só para você ter uma ideia, comparando o Brasil com outros países desenvolvidos, aqui, quando você dá R$1 de crédito, a taxa de recuperação desse valor é de aproximadamente 20 centavos. Então, quando você compara isso a países 20 centavos? Sim. Por isso o juro aqui no Brasil é tão alto. Porque lá fora, no Japão, por exemplo, é 96 centavos. A cada $1, você recupera 96 centavos de dólar. Então, você tem um risco muito menor e, com isso, uma taxa de juro também muito mais acessível ao mercado. Você vê o tamanho da complexidade disso tudo, né? Falando agora sobre o marco das garantias, qual a importância para você conseguir ter esse marco das garantias para facilitar o acesso do brasileiro e da brasileira ao crédito, para que a gente veja, de alguma maneira, mais pessoas podendo ter acesso ao crédito e não só aquele pequeno grupo que sempre tem acesso a esse tipo de benefício? Perfeito. O Marco das Garantias é uma legislação nova que foi aprovada pelo Congresso ano passado e é uma medida que traz vários instrumentos que potencialmente vão reduzir a taxa de juros e ampliar o acesso ao crédito para boa parte da população. De que forma? Ele, de algumas maneiras que estão estabelecidas na lei, ele facilita alguns processos, como, por exemplo, de recuperação de uma garantia dada na operação de crédito. Então, para ilustrar, eu vou te falar do financiamento de veículos. Quando você dá um veículo num financiamento para conseguir comprar o veículo, ele entra como garantia naquele processo de crédito. Hoje, para você recuperar o veículo, no caso de uma eventual inadimplência, você passa por todo um processo burocrático de recuperação judicial. No caso dos imóveis, a recuperação já é extrajudicial há muito mais tempo. Então, quando o processo de recuperação da garantia de imóveis tornou-se extrajudicial, você facilitou essa recuperação dessa garantia e você teve uma ampliação de 2% para 10% do PIB da oferta de crédito imobiliário. Então,
O crédito imobiliário aumentou de 2% para 10% do PIB quando essa garantia se tornou mais facilmente recuperável, através do procedimento extrajudicial de recuperação. Mas na prática, pergunta leiga, pode reduzir os juros? O marco das garantias, de alguma maneira, pode reduzir esses juros na hora de você tirar um empréstimo, por exemplo? Essa é a ideia, porque como ele tende a diminuir a burocracia da recuperação, ele tende a ampliar a qualidade dessa garantia oferecida. Então, com isso, você diminui o risco, você torna mais atrativa a oferta de crédito para os players que estão do lado, né, das instituições financeiras, por exemplo, você potencialmente aumenta a competitividade na oferta do crédito. Isso faz com que os juros diminuam e com que mais pessoas passem a ter acesso a um financiamento, que hoje estão excluídas ali da atividade econômica. E aí a parcela passa a caber no bolso, digamos assim. Pois é, e como a gente tem, hein, brasileiros e brasileiras silenciados e silenciadas, né, escanteados à margem ali de conseguir colocar os seus sonhos em prática. Você diria que o governo tem trabalhado para reduzir burocracia de acesso a crédito, de concessão de crédito, né, às empresas, por exemplo? De que maneira você vê o poder público trabalhando para facilitar esse processo? Olha, Elisa, esse é um processo difícil, moroso, mas eu acho que a gente tem avançado. Então, a própria aprovação dessa medida legislativa, com a sanção pelo Poder Executivo, foi fruto de um trabalho do governo ao enviar o projeto de lei, depois em trabalhar pela sua aprovação no Congresso, depois você teve o processo de sanção da medida. Então, você tem ali o engajamento do governo tentando promover alguns instrumentos de política econômica para trazer esse ambiente menos burocrático, mais competitivo e que gere realmente um novo patamar de crescimento econômico que a gente tanto espera. E até esse acesso a crédito, para a gente poder colocar em prática, para quem está aqui nos ouvindo, na prática a gente conseguiria desenvolver, beneficiar quais setores mais? O que isso poderia resultar de benefício para o Brasil de maneira geral? Vamos lá. Quando você teve o procedimento de recuperação extrajudicial para os imóveis, além de você ampliar a oferta ao crédito e ter aquele aumento de 2% para 10% no PIB, você ampliou consideravelmente o acesso da população à casa própria. Você gerou milhares de empregos na construção civil. Então, os impactos positivos dessa economia, eles são diretos e indiretos, e eles são imensos. Então, essa medida, por exemplo, agora que foi introduzida no novo marco de garantias para veículos, que tende a ampliar a oferta de crédito para veículos, diminuindo a taxa de juros e fazendo com que essa parcela caiba no bolso das pessoas, pode inserir uma série de pessoas que hoje estão à margem da atividade econômica, que não têm acesso à compra de um veículo, que pode ser utilizado para uma profissão, né? Enfim. Então, você tem os motoristas de aplicativo, né? O que foi o período da pandemia também para a ascensão desse setor, uma fonte de renda. Você falando sobre a construção civil, me lembrei até de uma vez entrevistando um representante da construção civil, ele falou assim: Elisa, você consegue visualizar a quantidade de gente que tem o primeiro emprego na construção civil, a quantidade de servente, assistente, gente que às vezes não trabalhou com nada e que aprende aqui no setor e depois prospera, vai até para outros setores ou se desenvolve dentro da construção civil. Enfim, estou dando um exemplo com base no que você está dizendo, porque é o tipo de movimento que pode impulsionar a vida de muita gente. Com certeza. E não só na compra de um carro, mas também de uma moto, a pessoa pode fazer Uber, pode ser entregadora, pode transportar passageiros, enfim, você abre um leque de possibilidades para inserir uma série de pessoas que hoje estão à margem da atividade econômica. Muito bom. Eu vou lhe fazer 3 perguntas que a gente está fazendo aqui para todo mundo, Renata. Todas as pessoas que sentaram aqui, nos deram entrevistas aqui nesse Fórum Esfera no Guarujá, estão respondendo a essas 3 perguntas. Uma que fala sobre uma média de tributação, outra que fala sobre o olhar econômico, mas eu vou começar pela que fala sobre reforma. A gente está falando muito de reforma tributária, esse é um assunto que está há um tempo, foi tirado do fundo da gaveta, né? Essa gente teve coragem de tirar da gaveta, mas vamos ver se vai adiante de fato. Qual reforma estruturante você avalia que deveria ser assim, puxa vida, essa reforma melhoraria algo a estrutura do nosso país? Eu acho que você tem algumas reformas com esse potencial. Além da tributária, você tem a reforma política, que também é sempre complexa, reforma administrativa, que pode reduzir o custo do Estado, da burocracia, mas você tem medidas menos complexas com potencial de impacto gigantesco, né? A tecnologia, ela vem para vencer a burocracia e com isso você potencialmente reduz custos operacionais
gigantescos em várias cadeias de operações. Então, isso por si só já gera um efeito muito positivo na economia. Hoje você vê, o governo tem uma dificuldade de onde tirar mais receita, mas existem custos que podem ser reduzidos com a inovação tecnológica, não só necessariamente enxugando a máquina, mas a própria tecnologia vem para possibilitar esse enxugamento, essa máquina mais eficiente. Então, acho que são reformas complementares que têm um impacto potencialmente muito positivo. Muito bom. Como é bom a gente poder ouvir as ideias, né, de todos os entrevistados aqui no Fórum Esfera. A próxima pergunta que eu te faço, esse ping-pong, é uma alíquota média aceitável para o brasileiro, assim, porque a gente vê muita discussão em cima até de 26%, 26,5%, e eu estou trazendo aqui um exemplo que, por exemplo, a média do IVA entre os países da OCDE é de 19,2%. E hoje a carga tributária bruta no Brasil é de 33,58%. Qual seria uma tributação média aceitável? Essa pergunta é capciosa. Nossa Senhora, e é tão fácil fazê-la, porque eu só pergunto, e aí eu ouço aqui dos nossos entrevistados as sugestões, né? Ideias propositivas para o Brasil. É muito difícil, porque para você ter um número, você precisa ter uma série de outros elementos que estão ali nessa composição, né? Então, por exemplo, hoje aqui no fórum se falou, será que os setores que vão passar de um patamar de tributação de 3% para 26%, 27% vão conseguir se aproveitar dos créditos? Alguns não têm uma cadeia produtiva muito grande para irem se creditando. Então, essa equação ela é complexa. É difícil chutar um número, até porque não é minha área de especialidade, mas eu acho que para além de você ter um número, você tem uma série de outros elementos que precisam ser racionalizados e é difícil achar esse equilíbrio, né? Porque, obviamente, cada setor quer puxar a sardinha para o seu. Você vê, eu sou do setor de tecnologia, de serviços, que vai ser um setor altamente impactado pela reforma, que tende a sair, por exemplo, dessa alíquota de 3% para quase 30%, fora todo o resto de carga tributária que a gente já paga, né, sobre folha, etc. Sim. Então, eu gosto de ser otimista, mas é difícil pensar numa equação possível para tanta complexidade. Pois é. Bom, isso também mostra porque tantas décadas, né, ninguém conseguiu tirar esse assunto da gaveta e agora eles estão nesse debate que teve que ser fatiado e dividido para conseguir desenrolar, porque o debate não chegava num consenso. E as poucas reformas que tiveram ao longo das últimas décadas foram para pior, né? Então, assim, o desafio realmente é muito grande. Tá aí a opinião da nossa entrevistada, ótimo. Deixa eu fazer agora a última pergunta desse ping-pong, que fala sobre percepção econômica. E é um setor também que você atua bastante, Renata. Os dados recentes mostram que o PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2024, que ele cresceu no primeiro trimestre. E a taxa de desemprego chegou num menor patamar num período de 10 anos. Ponto. São uma amostra dos dados. Só que a percepção econômica dos brasileiros às vezes não está acompanhando exatamente. É como se os números estivessem mais otimistas do que os brasileiros em si. O que você acha que acontece, Renata? Eu acho que o Brasil tem muita desigualdade, né? Você tem uma concentração muito grande de riqueza e de distribuição de renda numa pequena fatia da população e uma grande fatia da população à margem, né? Então, esses efeitos, eles aparecem mais demoradamente e de forma concentrada, né? Então, eu acho que para a gente ter uma percepção mais forte, mais clara, você precisa ter medidas que cheguem mais na ponta de forma, sabe, por exemplo, o preço da carne, o preço da gasolina. E não é fácil você promover, né, desconto nesses itens. A inflação acaba, de alguma maneira, sendo muito mais observada neles, porque também tem uma cadeia agregada. Ou seja, não é simples. Pois é, muito, muito complexo. E tá aí, né? Tanto que tantas pesquisas, tantos números tentando compreender, né, o que acontece nessa distância, às vezes, de percepção e dados. Muito bom poder ouvir-te, Renata Erani, diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Marketing da Tecnobank. Obrigada. Lisa. Muito obrigada.